encerrar as nossas palestras, o professor Flávio Borém, que vai abordar um tema também importante com vocês: como secar um fruto perfeito. O professor Flávio Borém é um renomado engenheiro agrônomo com vasta experiência em produção vegetal e cafeicultura. É professor titular na Universidade Federal de Lavras e se destaca nas áreas de processamento, secagem e produção de cafés especiais. Autor de diversos livros sobre o assunto, sua dedicação à pesquisa e à influência na indústria cafeeira são amplamente reconhecidas em fóruns internacionais e nacionais. O professor Borém é um verdadeiro líder na busca por soluções para os desafios enfrentados pelo setor de cafés especiais. Gostaria de dizer para vocês que os livros do professor Borém estão à venda no estande próximo da Alta Mogiana e após as palestras vai acontecer uma sessão de autógrafos. Vamos aplaudir para encerrar as palestras desse dia o professor Flávio Borém. Como vai, professor? Seja bem-vindo, é um prazer. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos que resistiram ficar até aqui, nesse momento, um dia incrível, um dia longo, mas muito produtivo, muito rico em informações. Eu espero que eu possa contribuir com vocês no conhecimento sobre, após tudo isso que foi falado hoje, desde a produção, a adubação, a própria fisiologia, toda a parte de genética, tanta informação incrível. Bom, mas a história não termina aí. Isso é algo que nós precisamos estar reforçando sempre. A história não termina depois da colheita, a história não termina com a fermentação. O café continua após tudo isso e é necessário, de fato, nós estarmos atentos, porque tudo isso pode se perder em um dia ou em poucas horas. Tudo isso pode se perder se nós não soubermos como realizar uma secagem correta para cafés especiais. Nós vamos então, antes de iniciar, agradecer mais uma vez estar aqui. O ano passado eu estive aqui, retornamos e eu gostaria de deixar o meu muito obrigado à organização desse evento, ao Jean e a todos que promoveram a possibilidade de nós estarmos juntos aqui. Já foi falado bastante sobre isso hoje o dia inteiro. Nós temos aqui uma contribuição incrível e essa ilustração tenta trazer a minha visão sobre como se forma o sabor do café. Essa é uma pergunta que já foi falada na palestra que acabou de acontecer e todos estão sempre buscando essa explicação. E ela é muito difícil de ser respondida porque ela é extremamente complexa, uma vez que nós temos daqui, na produção, esses 3 pontinhos aqui indicando vários fatores dentro da produção, depois colheita, processamento, secagem, beneficiamento, armazenamento, transporte, torra, preparo. Afinal de contas, o que nós vamos no final provar está mais dependente, o que o consumidor irá perceber, está mais dependente do fator mais próximo dele do que o que está mais distante. Porque eu posso produzir um fruto perfeito, posso fazer uma fermentação perfeita, posso ter uma fisiologia, uma nutrição, tudo perfeito. Mas se na hora de preparar o café o barista errar, nós não vamos poder perceber nada do que foi feito. Se na torra, quem torrar errar, não vamos perceber nada do que foi feito. Então nós temos uma grande influência desses fatores próximos da xícara e nós temos uma vasta e complexa interação de diferentes fatores. Mas o meu papel aqui, então, já foi falado de produção, já foi falado de fermentação, agora resta nós acrescentarmos mais alguma informação nessa etapa importante da pós-colheita, que é um conjunto de operações que ocorre entre a colheita dos frutos e a sua industrialização, a industrialização do grão cru.
Como disse meu amigo, né, no início da manhã, de fato, a qualidade do café se forma no campo, mas ela se define na pós-colheita. E a qualidade do café na pós-colheita está relacionada com a matéria-prima, com a característica da matéria-prima que chega à sua composição química, mas também processamento, fermentação, semente e secagem. Nós precisamos entender que, do ponto de vista da matéria-prima, o conceito mais comum é que a máxima qualidade acontece quando os frutos estiverem totalmente maduros. Mas será que isso é totalmente verdade? Se essa afirmação for verdade, nós estamos dizendo que a pós-colheita teria apenas o objetivo de manter ou evitar as perdas por deterioração. De acordo com esse conceito, não é possível qualquer efeito positivo da pós-colheita na qualidade. Mas nós acabamos de ver que fermentação, nós podemos transformar essa matriz química e, de fato, mudar, eu não vou dizer nem melhorar nem piorar, mas diversificar a sua composição química e, portanto, as qualidades sensoriais. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: se isso for verdade, que a máxima qualidade é obtida quando os frutos estão totalmente maduros, eu pergunto para vocês: o café maduro já possui o sabor do café natural que nós conhecemos antes da colheita? Se você pegar a fruta e provar, ela já tem esse sabor de café natural antes da colheita? Ou esse sabor do café natural, ele se forma durante o processamento e secagem? E, se isso for verdade, quando esse sabor de fato ocorre? É durante a fermentação? Ou seja, se nós pegarmos aqui a fruta com 70% de umidade e secar até 11% e depois beneficiar, nós vamos ter o grão beneficiado proveniente de um processo que nós chamamos de natural, e ele tem um sabor. Se nós secarmos agora essa mesma fruta até 30% de umidade, beneficiar, tirar o endosperma e finalizar a secagem até 11%. Depois, secar até 20%, beneficiar e continuar a secagem só da semente até 11%. Secar até 18%, beneficiar, tirar o endosperma e finalizar a secagem até 11%. Em qual deles que vai aparecer esse sabor que a gente sabe que tem o café natural? A partir de qual teor de água durante a secagem que de fato aparece esse sabor de café natural? Alguém tem ideia aí? Abaixo de 20% de teor de água. Se nós beneficiarmos o café natural depois de 30%, 100% dos provadores classificaram como despolpado esse café. Somente quando o café foi secado abaixo de 20% beneficiado é que os provadores começaram a descrever esse café como natural. Então percebam que de fato é complexo demasiadamente a matriz do café, a ponto de nós podermos dizer que sim, tudo que foi formado na lavoura, tudo que foi formado durante a fermentação não é o final da história, porque nós temos diversos outros fenômenos, existem alterações e transformações que ocorrem na etapa de pós-colheita e não somente pela fermentação. Nós temos, na verdade, a contribuição da fermentação somado à interação da fisiologia da própria semente, dependente do processamento, e ainda a contribuição da secagem. Porque, afinal de contas, nós, quando provamos o café, nós estamos provando uma semente seca, com 11% de teor de água. E é nesta matriz química é que nós estamos fazendo a nossa avaliação. Quer dizer que nós não podemos inferir
Qual é o perfil sensorial de uma semente úmida? Nós inferimos o perfil sensorial da semente seca, portanto, nós temos um grande impacto na secagem. Em vários lugares que eu já viajei pelo mundo, eu já percebi, já escutei, que a grande carência no controle de qualidade dos cafés especiais atualmente está na secagem. Não estou aqui querendo dizer que isso é mais importante do que todas as outras etapas. Não, eu estou querendo dizer que todas as etapas são importantes. Porém, do ponto de vista do conhecimento e aplicação de tecnologia por parte do produtor, a mais carente no mundo inteiro ainda é a secagem. No ano passado, num evento na Colômbia, a Starbucks me convidou para falar para os colombianos como secar café, porque eles estão recebendo com frequência cafés da Colômbia e de vários lugares do mundo com problemas e decorrente da má secagem. Nós precisamos entender que a semente do café está viva. Então fala-se muito de processo, de processamento, de fermentação, mas nós precisamos lembrar que muito antes das fermentações, a semente traz já em si a sua composição química principal que está já depositada na lavoura, quando se formou a semente. E essa semente, ela continua fisiologicamente ativa após a colheita, durante o processamento e durante a secagem. Somente quando o teor de água ou a atividade de água já fica bem mais baixa, que esta atividade, todo esse metabolismo reduz. Mas até ele reduzir, ele já metabolizou, ele já transformou e já mudou a matriz química da semente. Então nós precisamos entender que a semente é fisiologicamente ativa, porque ela está viva. A remoção da polpa, no entanto, reduz a ação de inibidores da germinação e a expressão de enzimas da germinação resulta na transformação bioquímica e isso depende do método de processamento. Isso que eu acabei de falar, eu pergunto da seguinte maneira. Alguém aqui já produziu muda de café usando café em coco? Alguém já produziu muda de café usando café cereja? Não. Por quê? Vocês já viram semente germinar no café em coco ou na cereja? Não. Porque existe uma informação natural que impede essa germinação. Por que o café não é deiscente? Vocês já pararam para pensar? Por quê? Existe a natureza, a planta tem razão, como foi falado. Por que o café não é deiscente? Imagina se a fruta do café fosse deiscente, tudo caísse na saia e tudo germinasse junto da planta. Como que você iria conseguir entender a sobrevivência dessa espécie ao longo de tantos anos? Por que o café é vermelho e a mucilagem é doce, sendo que a principal dispersão é por meio de animais que comem o fruto, passam pelo trato digestivo, quebra essa dormência, e a planta mãe fala o seguinte, você é meu filho, mas vai germinar longe de mim. Um ou outro germina aqui perto. E isso garante a dispersão da espécie. Então existe essa maneira de pensar, e nós precisamos entender que, quando nós removemos a polpa, removemos a casca, removemos a mucilagem, nós liberamos, dentro da semente, uma sequência de fenômenos e rotas metabólicas e fisiológicas e bioquímicas que transformam completamente a sua matriz química. Aqui, por exemplo, é a atividade enzimática de sementes em função do tipo de café, tanto natural quanto lavado. Aqui vocês vão perceber que a expressão da enzima, ela é completamente diferenciada em função do método de processamento. O que isso quer dizer? O embrião está liberando ativamente enzimas para mobilizar as reservas do endosperma para ele poder germinar, para ele poder crescer e formar uma nova plântula. Já no natural, esse embrião está ou com uma menor atividade. Isso claramente pode ser também percebido no poder de germinação das sementes, quando
Eles são secados com diferentes metodologias, ao sol ou com diferentes temperaturas, e nós vamos perceber que quando o café natural ele é secado com 40, 50 graus, o embrião morre. Já no despolpado não. Percebam que o embrião mantém-se vivo se ele for despolpado, mesmo com temperaturas mais altas. Claro que quando a secagem ocorre com temperaturas muito elevadas, a taxa de germinação reduz, mas ainda existe. Percebam, portanto, que o processamento e a secagem estão interferindo na expressão ou na transformação dessa matriz química que nós vamos, então, finalmente perceber quando nós torramos e provamos o café. Esses são alguns exemplos das variações dos processos fisiológicos das sementes em função do método de processamento. Por exemplo, a atividade metabólica dos açúcares e dos aminoácidos livres das sementes variam em função do método de processamento. Nós temos aqui variações sensoriais e o conteúdo de glicose e frutose, por exemplo, ele reduz significativamente no café despolpado. A maioria das pessoas acredita que essa redução se deve à lixiviação desses açúcares na água. Não é somente isso. Nós temos, já foi falado hoje, o principal açúcar, o primeiro de todos é a glicose, é o principal açúcar que entra nas rotas metabólicas de degradação. Nós vamos ter níveis mais baixos de glicose e frutose, geralmente presentes nos cafés processados por via úmida, em função do aumento da atividade fisiológica dessas sementes. Então ele está mobilizando, ele está respirando, ele está consumindo reserva. Por outro lado, nos naturais, nós vamos ter degradação da sacarose, ou seja, hidrólise da sacarose, aumentando os conteúdos de glicose e frutose. Isso já está classicamente determinado e esclarecido que esses processos não ocorrem somente com açúcares, mas também com proteínas. Por exemplo, a concentração de aminoácidos livres como aspartato, glutamato, alanina, aumenta no processo de via úmida. E esses compostos são importantes precursores do sabor e aroma. Percebam que todos nós, hoje, durante o dia todo, tentamos, de alguma maneira, trazer evidências da contribuição de diferentes etapas na formação dos precursores do sabor e aroma no grão cru. E é claro que aqui eu estou trazendo luz para esta etapa tão importante que é processamento e secagem. Há alguns anos atrás, eu fiz esse trabalho, coletando amostras em diferentes métodos de processamento, natural e despolpado, com diferentes secagens. Secagem com 60 graus, linha vermelha, 40 graus azul e a marrom ao sol. Coletamos com o úmido, o fruto úmido, 70, 40, 30, 20 e 11, congelamos imediatamente em nitrogênio líquido e fizemos o uso, já há quase 20 anos atrás, eu já trabalhava com metabolômica, nós fizemos a metabolômica desse grão cru. E o que nós observamos foi exatamente isso. Durante décadas, acreditou-se que o café natural é mais doce por conta da movimentação de moléculas de açúcar para o grão durante a secagem. Já tem 20 anos que eu venho mostrando que isso não é verdade. O que ocorre, na verdade, é um acúmulo de glicose e frutose no café natural e uma redução de glicose e frutose no despolpado, em função desses processos de respiração e degradação. Mas a sacarose, ela se mantém nos mesmos níveis em ambos processos. O conteúdo de sacarose é o mesmo. Se você pegar a mesma fruta, natural e despolpado, no final, durante toda a secagem, o conteúdo de sacarose é o mesmo. Alguém pode falar assim, mas professor, você não disse que a sacarose ela vai ser hidrolisada e formar mais glicose e frutose? Sim,
Glicose e frutose está abaixo de 1%, é 0,5%, 0,3%. Sacarose, 7%, 8%. Então, um pouco de sacarose que é hidrolisada, nós não percebemos a variação no seu conteúdo, mas isso impacta grandemente o conteúdo de glicose e frutose. E vocês vão se lembrar que cada açúcar tem um poder adoçante diferente. A frutose tem um poder adoçante muito superior ao da sacarose. Então, nós começamos a tentar explicar isso através dessas evidências. Nesse trabalho, então, que foi o meu pós-doutorado na Holanda, nós fizemos a metabolômica destes grãos crus durante a secagem. Pegamos, então, o café natural, secado a 60, 40 graus Celsius e em terreiro. E fizemos o perfil metabólico de todos esses grãos crus. Olha que coisa incrível. Por que eu posso tranquilamente dizer que a máxima qualidade não é a que está na fruta cereja? Mesmo não tendo possibilidade de degustar esse café, o perfil metabólico da fruta úmida é completamente diferente do perfil metabólico da fruta do grão seco. Ou seja, ocorreram transformações, dependendo do processo de secagem, ocorreram transformações metabólicas capazes de distinguir o grão seco, que é o que é torrado, e nós sabemos, do grão úmido. Até hoje, eu acredito que ninguém provou esta matriz química torrada, porque eu não saberia dizer como que nós iríamos desidratar isso aqui instantaneamente até 11, sem permitir qualquer transformação depois. Provavelmente, nós desconhecemos o sabor do café torrado a partir dessa matriz química. E percebam que úmido, 40, 30. Esse primeiro trabalho começou a me indicar que muita coisa importante no café acontece abaixo de 30% de teor de água. Dependendo da temperatura, nós temos uma distinção. Isso aqui é o perfil metabólico do café secado a 60 graus, aqui 40 e terreiro. Aqui eu começo a falar para vocês que secagem de café com ar aquecido até no máximo 40 graus resulta no mesmo perfil metabólico do café secado em terreiro. Portanto, existe aí um mito de que café especial somente é produzido em terreiro. Não. Cafés especiais de altíssima qualidade podem ser produzidos em secadores com até 40 graus Celsius, desde que a gente saiba o que nós estamos fazendo, e é disso que nós estamos falando aqui hoje. Entretanto, nós temos aqui, no café natural, esse comportamento. Já no café descascado, percebam que, sim, matriz química, metabólica do café despolpado úmido, 40, 30, 20, 11. Percebam que 60 graus também diferenciou, mas o impacto foi menor do que no natural. Caramba, quer dizer então que secar a 60 graus café despolpado é menos grave do que o natural? Sim, é isso mesmo. Entre natural e despolpado, o natural ele é mais sensível, nós estamos falando de natural especial, ele é mais sensível às altas temperaturas do que o despolpado. É um conceito que há alguns anos eu venho tentando ressaltar, porque muitas pessoas ainda não compreendem os fenômenos que ocorrem durante a secagem e como isso muda completamente o perfil metabólico e, consequentemente, o sensorial do café. 40 graus e terreiro, novamente, sobreposto. Tanto natural quanto cereja descascado, secado em terreiro ou com secagem artificial com ar aquecido até no máximo 40 graus, resulta no mesmo perfil metabólico e, consequentemente,
no mesmo perfil sensorial. Bom, isso tudo como introdução para nós então falarmos da secagem. Para cafés especiais é preciso processos especiais, fisiologia, nutrição, variedade, fermentação, tudo que foi falado aqui hoje. Eu acredito que hoje, durante o dia todo, talvez o Jean tenha pensado assim: caramba, será que esse pessoal vai nos ajudar a produzir um fruto perfeito? Eu adorei quando eu escutei ele falando isso. Eu falei, que coisa bonita. Sim, quem sabe, reunindo todas essas inteligências, nós poderíamos produzir um fruto perfeito na árvore. Mas a minha pergunta é, como nós vamos secar esses frutos de forma perfeita? Porque eu posso perder tudo isso, todo esse trabalho, toda essa energia que foi investida em plantio, adubação, colheita, processamento, fermentação, eu posso simplesmente perder tudo durante a secagem. Bom, para nós podermos conversar um pouco mais sobre secagem, eu gostaria que vocês entendessem, acompanhassem aqui alguns conceitos termodinâmicos da secagem, que é muito importante, e vocês que estão aí no dia a dia, na prática, vão acompanhar, lembrando da prática o que eu estou falando aqui na teoria. Café úmido. Café úmido. Professor, eu posso levar o café direto para o secador? Pode. Mas por que na maioria das vezes estraga? Porque nós não estamos sabendo o que acontece termodinamicamente naquele processo. O café está úmido, então aqui nós temos umidade, essa gráfica, essa vertical, e aqui taxa de secagem. Umidade, então nós temos o café perdendo umidade e aqui temperatura. Quando o café está muito úmido, se nós fornecermos energia, esta água que está dentro do fruto sobe a temperatura, porém ela evapora. Se a quantidade de energia que você fornece, ela for compensada com a evaporação, a temperatura permanece constante. Portanto, se o fruto está úmido e você fornece mais energia do que a compensação da evaporação, a temperatura interna da água sobe. O que acontece com o fruto? Cozinha. Todo mundo sabe disso. Ah, cozinhou o café, professor. Lógico, o fruto ou a semente do café vira uma panelinha de pressão. Ela tem orifícios, poros para sair o vapor d'água. Porém, se você coloca mais energia do que a equivalência na evaporação, a temperatura lá dentro sobe e nós já sabemos o resultado. Vai cozinhar o café. Portanto, nós precisamos entender esse primeiro ponto, porque isto aqui nós temos uma taxa de secagem crescente e depois ela permanece constante. Então, primeiro conceito, taxa de secagem crescente, ocorre em poucas horas. É muito rápido essa etapa. Depois, uma taxa de secagem constante. O que significa isso? A quantidade de água que está saindo por hora é a mesma a cada hora. Isto ocorre porque a quantidade de energia que você fornece, ela é compensada pela evaporação. Temperatura constante. Professor, café grão a grão não vai estragar o café? O café verde não vai ficar preto? Se existir compensação de transferência de energia com evaporação, a temperatura é constante, o café preto não fica preto-verde. Mas a partir do momento em que o teor de água atinge determinados níveis, aí já não ocorre mais esta compensação e a temperatura do grão dispara e sobe rapidamente, tendendo à temperatura do ar de secagem. Agora eu acho que eu estou entendendo, professor. No início, enquanto tem muita água, isso aqui é como se fosse um canalzinho cheio d'água, um capilar cheio d'água. O volume de água que evapora é igual à contração de volume do grão. Olha que bacana. Então, o volume de água que evapora, o grão contrai.
O café perde volume quando seca. Nesse período aqui, a taxa constante, taxa de secagem constante. Entretanto, é como se entrasse ar nesse canalzinho, nesse capilar, e começa a ocorrer o estágio 2, que nós vamos ter água no estado líquido e vapor. Depois esse ar aumenta e depois fica praticamente vapor. À medida que nós caminhamos nesta direção, vai ficando cada vez mais difícil a secagem. Aumenta-se a resistência à movimentação da água do interior do café para até a superfície. Imaginem que um café natural, e lá no centro dele tem uma moléculazinha de água. Imagina que essa moléculazinha de água está aqui do meu lado, ela é microscópica. E ela vai percorrer o raio do fruto do café, cerca de 6 milímetros. Agora imagina que essa água vai ficar do meu tamanho. Você vai pegar essa água e imaginar que ela vai ficar do meu tamanho. Eu tenho 1,82 m. Quantos quilômetros eu tenho que andar para equivaler essa distância que a água percorreu do centro do café até a superfície para ela evaporar? Vocês têm noção? Vocês têm ideia? 2 voltas em torno da Terra. É só isso. Com esse exemplo, eu quero que vocês entendam o quanto é difícil secar o café. Só que aqui eu fiz a conta com linha reta. Dentro do café, essa água, ela se perde em diferentes curvas, canais, armadilhas para ela sair. E para nós retirarmos essa água, nós vamos precisar aumentar a sua pressão de vapor no interior do grão, porque senão ela fica aprisionada. Ah, professor, o senhor está falando daquele café que ficou com uma mancha escura no meio? Isso. Então, como que eu faço para tirar essa mancha do meio? Continua secando, aí seu café vai para 9%. E você vai tomar um prejuízo gigante por ano. Nós precisamos saber dar uma dinâmica contínua para essa água sair, sem ficar aprisionada e sem romper as estruturas internas do grão. Quais são os principais fatores que alteram a qualidade do café especial durante a secagem e que podem causar impactos? Isso depende da fase em que a secagem se encontra. Nós temos teor de água, temperatura, taxa de secagem e risco de contaminação por micro-organismos. Vários trabalhos que nós já fizemos, foi falado muito de lipídios aqui hoje, né? Muito bem, são importantíssimos para a qualidade, sim. E eles estão predominantemente na parte externa do conteúdo celular, próximo à membrana. Essa seria então uma imagem com microscopia óptica, mostrando que todas as células estão intactas e os óleos estão todos preservados dentro da célula. Café especial. Já esta imagem mostra a ruptura dessas células, o extravasamento desse conteúdo, predominantemente os óleos, e nós sabemos que a oxidação dos lipídios e a rancificação dos lipídios é o primeiro fenômeno que ocorre na degradação da qualidade do café e das sementes também. Então, esse aqui é a primeira observação que nós precisamos lembrar. Pegamos esse mesmo grão e fizemos uma microscopia de varredura, né? E nós temos aqui, isso é o café seco, gente, bem seco. É isso aqui que é importante. Parede celular, membrana celular e o conteúdo todo preservado. Imagina um balãozinho murcho com tudo lá dentro preservado. Foi falado bastante hoje sobre oxidação, os danos oxidativos durante a formação do fruto na lavoura. A mesma maneira de raciocinar, nós podemos considerar aqui também. Nós precisamos saber secar, mantendo a integridade dessas membranas que foi tão difícil produzir lá na planta. Foi uma luta para nós conseguirmos fazer frutos com membranas intactas.
com menor dano oxidativo, perfeito. Mas e se eu chego aqui na secagem e exponho essa membrana a um dano oxidativo? E se eu exponho essa membrana, durante a secagem, essa membrana a uma condição como esta aqui? É o mesmo café secado com diferentes temperaturas. Aqui ocorreu um extravasamento do conteúdo celular e aqui nós conseguimos preservar o conteúdo celular. Então nós temos que observar estes fenômenos e isto está diretamente dependente da temperatura e da taxa de remoção de água. Nós pegamos então o café, secamos com diferentes condições de temperatura e ponto de orvalho, neste caso resultando em diferentes combinações de temperatura e umidade relativa, e o que nós observamos foi uma grande variação na taxa de secagem enquanto o café está úmido e uma tendência dessa taxa de secagem se igualar nos teores de água mais baixo, né? Do ponto de vista sensorial, eu posso dizer que secar café a baixa temperatura com baixa umidade relativa é tão danoso quanto secar café com alta temperatura, em função da elevada taxa de secagem ou de remoção de água. Então nós estamos percebendo que a taxa de secagem aumenta com a redução da umidade relativa e da mesma maneira reduz a qualidade do café. Muitas pessoas de regiões muito quentes se questionam por que é tão difícil produzir café de 83, 84, 85 pontos. É por causa da baixa umidade relativa e alta taxa de secagem. Então você precisa observar isso para verificar se é necessário reduzir essa taxa de secagem. Aqui, inteligentemente, o Jean já usa, que é cobrir o café, que ele sabe que se ele deixar o café exposto, todo o período de secagem, a taxa vai ser tão alta que ele não vai conseguir potencializar o que a matriz química que veio do campo pode expressar no café torrado. Então nós precisamos, em regiões muito quentes e com umidade relativa muito baixa, aplicar de alguma maneira tecnologias capazes de reduzir a velocidade de secagem para potencializar. Mas isso não pode ser feito em qualquer momento. Por exemplo, se você reduzir a taxa de secagem enquanto o café está úmido, ou se você fizer secagem intermitente com o café úmido, você piora a qualidade do café. Intermitência, portanto, não pode ser aplicada com café acima de 40% de teor de água. Abaixo de 40% de teor de água, você pode iniciar o processo de intermitência. Esse é um trabalho feito no CN Café, lá na Colômbia, e quando eu fui dar essa palestra o ano passado, a gente manda e o pessoal olha o conteúdo. Aí a Starbucks me ligou: professor, existe aqui uma contradição. O senhor está afirmando que intermitência é bom para a qualidade, mas o pessoal do CN Café está dizendo que é ruim. Falei: me manda o artigo deles para eu entender. Eles têm razão, porque eles fizeram a intermitência com alto teor de água. Piora a qualidade, não pode. O trabalho que nós fazemos é com baixo teor de água. Aí a intermitência é positiva. Nós precisamos entender que à medida que o fruto seca, contrai parede celular, enquanto ela está úmido, ela é elástica e plástica, até um determinado ponto em que ela tem uma resistência mecânica a continuar contraindo, porém, o conteúdo celular continua contraindo. A pergunta é: em qual momento que ocorre a ruptura celular? A ruptura dessa membrana, quando a condição não é favorável. O que nós fizemos então foi secar 60, 40, 30, 20, 18, 11, e nós medimos as dimensões, tanto do lúmen quanto da própria célula.
E o que nós descobrimos é que somente abaixo de 30%, entre 30% e 20%, ocorre contração seguida de uma grande expansão, resultando no extravasamento do conteúdo celular. Quando a secagem é realizada com alta temperatura ou com alta taxa de secagem. Quando nós realizamos com temperaturas abaixo de 40 e com uma taxa de secagem controlada, nós conseguimos reduzir o teor de água e a contração ela é contínua, sem extravasamento. Puxa vida, agora eu estou entendendo que eu preciso de muito conhecimento para poder então preservar tudo o que foi produzido no campo e que foi gerado durante a fermentação. Para nós então entendermos melhor as implicações de problemas na produção de cafés especiais, vamos então pegar tudo que eu falei agora e colocar aqui. Então, quando o café está muito úmido, está tudo cheio de água lá dentro. É solo na capacidade de campo. Imagina assim, está tudo cheio, os capilares estão todos cheios de água. Porém, essa fase ela é muito rápida. Ela ocorre bem no início da secagem. Então, nós temos aqui uma elevação da temperatura, uma elevação da taxa de secagem, um pequeno período de taxa constante, e depois nós entramos na taxa decrescente. Nós temos, ao mesmo tempo que a taxa de secagem decresce, nós temos o aumento da temperatura do grão e a redução do teor de água do café. Se vocês entenderem a dinâmica do que está acontecendo aqui, vocês serão capazes de controlar muito melhor a secagem que vocês realizam, seja no terreiro ou seja no secador. E isso aqui é principalmente importante para fazer cafés especiais usando secadores com alta temperatura. Porque se você não entende essas dinâmicas, aí nós vamos colocar a culpa no secador. Não, a culpa não é do secador. A culpa ou a responsabilidade é de quem está trabalhando, secando o café, desconhecendo esses fenômenos. Agora sim, nós temos aqui primeiro estágio, segundo estágio, terceiro, quarto e permanece no quarto estágio, predominantemente a transferência interna de vapor do grão para o ar. Nós podemos então dividir essa curva em 5 fases. A primeira fase é aquela fase que eu disse para vocês, que nós temos um aumento da temperatura rápido, seguido de uma secagem mais, uma taxa constante. Porém, isso ocorre com alta atividade de água e a temperatura aqui ainda está abaixo de 30 graus, porque a água está evaporando muito. Então a temperatura do grão não sobe. A temperatura do grão sobe se nós fornecermos excessivamente energia. Aí está a primeira dica. Professor, então eu posso levar o café direto para o secador e não danificar o café? Pode, desde que você consiga manter a temperatura desse café em abaixo de 30 graus. Ou seja, você vai fornecer energia suficiente para evaporar a água sem subir excessivamente a temperatura do café. Esta, portanto, é uma fase que nós vamos ter o cuidado de observar elevada atividade fisiológica das sementes. Então, se nós não soubermos lidar com essa fase, nós vamos expor o grão ou o café a quais problemas? Alta atividade fisiológica, alta germinação, no caso dos despolpados, elevado risco microbiológico, risco de fermentação e alteração da sua composição metabólica. Portanto, nós comprometemos, se nós não soubermos controlar essa fase, em função do alto teor de água, nós temos esses problemas. Nesta fase, lembrem-se que há um aumento da taxa de secagem. Portanto, nós temos altas taxas de secagem que podem resultar na morte do embrião, danos térmicos, ruptura de membranas, cozimento dos grãos
e alteração da sua composição química. Então percebam, alto teor de água, nós temos um grupo de problemas que implica. Altas temperaturas, nesta primeira fase, nós temos estes problemas. Então eu estou trazendo a implicação dos problemas para nós então sabermos quais são as soluções que nós precisamos buscar para ter uma secagem perfeita. Altas taxas de secagem, faixa com a maior taxa de secagem, maior risco no uso de elevado fluxo de ar. Aqui vem um conceito importante. Como a água ainda está no estado líquido, e ela está nos capilares, se você aumentar o fluxo de ar, você aumenta a taxa de secagem. Então tem muita gente que fala, vamos pôr ar, vamos dobrar, triplicar essa vazão. Cuidado, você pode estar matando o embrião. Cuidado, você pode estar comprometendo a qualidade do seu café. Se você fizer isso, você precisa fazer com conhecimento. Caso contrário, no despolpado, por exemplo, você perde até 3 pontos na análise sensorial, por elevação da taxa de secagem em função do aumento do fluxo de ar. Então nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Morte do embrião e ruptura das células das membranas celulares. Micro-organismos, que é um grande risco, tanto do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista de micotoxinas. Lembre-se que a atividade de água está acima de 0,77. Acima de 0,8 existe alto risco de produção de micotoxinas por fungos toxigênicos. Então, se nós não soubermos o que nós estamos fazendo, estamos expondo este café à ocorrência de bactérias e leveduras, alto risco de produção de micotoxinas, ruptura das membranas, não apenas pela taxa de secagem, mas a contaminação, né, Patrícia? A contaminação, toda hora eu lembro do seu artigo, a contaminação dos grãos por micro-organismos, fungos, também colaboram com a ruptura das membranas. Então não é só a taxa de secagem, a ocorrência de micro-organismos e a sua infecção entrando no endosperma também contribui. Morte do embrião e apodrecimento da semente. Então o grão, dependendo do que você fizer, o grão pode apodrecer, grãos pretos, ardidos ou stinker. Então, nesta fase, se você estiver, por exemplo, querendo muito cuidado, não, vamos fazer bem devagar, com a temperatura baixa, vamos bem devagar e fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai apodrecer esse produto, se ele continuar nesta condição. Aí vem a segunda fase. Essa segunda fase, a atividade de água já está abaixo de 0,77, entre 7,4 a 7,6, e a temperatura já agora começa a chegar entre 35 e 38. Então, esta é a condição, temperatura e atividade de água, porque são esses dois parâmetros que vão basicamente coordenar tudo o que vai acontecer. Tanto do ponto de vista do desenvolvimento microbiológico, quanto também dos fenômenos de transferência de energia e massa, que nós temos ali a atividade da água e a temperatura. Quais são as implicações nesta fase? Nesta fase, nós ainda temos atividade fisiológica na semente, porém mais baixa. Os riscos microbiológicos passam a ser maiores para fungos filamentosos, não bactérias e leveduras, porque agora nós já temos aí uma seleção natural em função da menor atividade de água, levedura já vai concorrer menos e esses fungos são mais competitivos com uma atividade de água menor. Elevada atividade de água, nesta fase começa o risco de aparecer o sabor riado rio e também a alteração da sua composição. Se nessa fase 2, lembrem-se que logo após a fase 1, a temperatura sobe rapidamente e a taxa de secagem cai rapidamente. É nesta fase que nós precisamos ter cuidado com o aumento rápido da pressão interna no grão. Quanto maior for essa pressão, maior o risco da gente explodir tudo que está lá dentro. Nós vamos causar morte do embrião e danos térmicos. Nesta faixa, nós temos riscos de elevar excessivamente a temperatura e a elevação da temperatura vai resultar em maior gradiente de temperatura e umidade, maior risco
Maior risco no uso de elevado fluxo de ar e baixa umidade relativa e formação de gradiente interno no grão. Quanto maior a diferença entre a temperatura no centro do grão e na superfície, e maior a diferença da pressão de vapor no centro do grão e na superfície, maior o risco de ocorrerem trincas e comprometimento da sua qualidade. Nessa fase, como eu falei, já ocorre um grande risco de ocorrência de fungos filamentosos potencialmente toxigênicos, ruptura de membranas, grãos stinker, riado rio, café mofado, podendo comprometer a qualidade do café. Agora nós já chegamos numa outra fase. É uma fase que já está aqui próxima de 0,7, 72, 0,74, e a temperatura continua ali 35 a 40 graus, né? 35 a 38. Esta fase corresponde, para a maioria dos cafés naturais, abaixo da meia seca. Lembre-se daquelas imagens que eu mostrei para vocês, o que significa que esta fase ela é importantíssima para a produção de cafés especiais. As duas primeiras nós estamos evitando riscos microbiológicos. Agora nós precisamos evitar riscos de dano ao sistema de membrana por alta taxa de secagem e alta temperatura. Então o café agora está exposto a outros agentes que podem comprometer a sua qualidade. Neste caso, o teor de água já está abaixo da meia seca, menor atividade de água, continua o risco de fungos filamentosos e formação do riado rio e alteração da composição química. Nesta fase, altas temperaturas, existe uma tendência do produtor de nós querermos subir a temperatura para acelerar a secagem. Nós vamos ter elevado risco de danos térmicos, alta pressão de vapor interna, maior gradiente de temperatura e umidade. Secagem em camada fixa, secagem em secador vertical, secagem em secador rotativo. Nós começamos a criar gradientes dentro do grão e na massa de grãos. Dessa fase para frente, nós aumentamos o risco desses gradientes comprometerem a qualidade do café. Nesta fase, existe um grande risco. É a fase com o maior risco de ruptura das membranas. Então é assim, ó. No início, risco microbiológico. Temos que cortar o mais rápido possível. Nesta fase, risco de ruptura de membranas. Lembra que eu falei que ocorre a expansão seguida, uma contração seguida de uma expansão e extravasamento do conteúdo celular e rancificação e oxidação dos lipídios? Então nós precisamos estar atento a isso aí. Existe um grande risco no uso de altas temperaturas e gradiente. Dessa fase para baixo, os riscos microbiológicos começam a reduzir, mas ainda há risco de fungos filamentosos e formação do café riado. Bom, aqui nós já temos a quarta fase da secagem, que a atividade de água já está em torno de 0,65 a 0,7. Percebam que nós já estamos numa atividade de água mais segura. Abaixo de 0,7, poucos fungos conseguem se desenvolver. Próximo a 0,65 já é bem seguro guardar esse café. Opa, você falou guardar, professor? Sim, é aqui que nós vamos fazer aquele descanso prolongado, porque a atividade já está numa faixa segura, sem alto risco microbiológico, mas ainda não é a atividade de água de armazenamento, e a temperatura já está entre 35 e 38. Nessa fase, o teor de água já é muito baixo. O que ocorre aqui? Menor atividade de água, começam a ocorrer risco de fungos de armazenamento, porque eles são capazes de desenvolver nessa atividade de água. E baixo risco de alteração da composição metabólica. Por isso que, tranquilamente, você pode guardar, descansar o café na fase 4 por 30 dias, que é o que é feito aqui, e existe toda uma fundamentação para isso, né? Temperatura é o grande problema nessa fase. Temperatura e gradiente de pressão de vapor e gradiente de umidade. Então aqui nós precisamos observar que ruptura foi na fase anterior. Agora o problema é o grão ficar manchado. Se você continuar acelerando, continuar a secagem, o grão vai ficar manchado.
Então aqui nós precisamos observar que os gradientes começam a ficar elevados e a água começa a ficar aprisionada no centro do café. Vocês já estão entendendo o que nós vamos ter que fazer? Temos que descansar por longos períodos. Para permitir que essa água se redistribua, ela precisa de muito tempo para isso acontecer. O grão vai ficar com uma cor uniforme, bonito, sem manchas, com 11%. Este é o ponto-chave para nós podermos obter grãos com 11%, azulados e uniformemente distribuir a sua água e a sua coloração. Nós temos um risco muito grande de aumentar o gradiente. A taxa de secagem já é muito baixa, mas se você quiser aumentar essa taxa de secagem, a única maneira é você aumentar a temperatura ou fazer o descanso. Aumentando a temperatura, nós vamos então aumentar, na verdade, a incidência de grãos manchados, grãos amarelados do lado de fora e grãos com alto risco de gradientes internos. Nessa fase, o risco microbiológico já é baixo, porém, ele pode estar sujeito a desenvolver o gosto mofado, dependendo das condições que você está armazenando esse produto. E aí a gente chega finalmente na fase 5, que seria aquela fase já segura para o armazenamento, onde nós temos aqui uma atividade de água de 0,58 a 0,60, que é a atividade de água recomendada para o armazenamento seguro de grãos de café, seja ele natural ou despolpado. Isso vai equivaler aí a cerca de 11,2% de teor de água. Mantendo a temperatura em 35 a 38, quais são os problemas, as implicações de problemas que nós vamos ter nessa fase? Oxidação de lipídios, olha que interessante. Em baixo teor de água, com alta concentração de oxigênio, você pode começar a colocar o café em risco à rancificação. Aí você começa a entender por que o café começa a ganhar gosto de velho, gosto de palha, porque nós estamos expondo os grãos a risco de oxidação de lipídios. Baixo risco de alteração metabólica, porém, nesse período ocorre um grande risco de amarelecimento e branqueamento, por outras reações que não necessariamente fisiológicas ou metabólicas da semente. Nós temos aí que o grão tende rapidamente a chegar na temperatura do ar. Quer dizer, se você estiver com os grãos nessa faixa de teor de água, se você colocar 60 graus, o grão vai, em poucos minutos, ele está com 60 graus. Então, é a fase de secagem que nós iniciamos com temperaturas mais baixas, porque o grão tende a igualar a temperatura do ar. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E se nós não observarmos isso, vamos elevar a pressão interna de vapor, causar danos térmicos e grãos manchados. A taxa de secagem já é muito baixa, já está naquela fase 4, maior risco de gradiente e grãos manchados. Então vocês estão percebendo que micro-organismo não é o nosso principal problema aqui. Nós temos problemas de mancha, mofo, amarelecimento e branqueamento. É aí que nós precisamos ser capazes de fazer isso de forma eficiente. Resumindo tudo isso, então nós temos aí uma secagem perfeita para cafés especiais. Nós precisamos observar as implicações de problemas fase por fase. Para eu chegar nesse gráfico, eu gastei 30 anos. Pode parecer simples, mas foram muitos trabalhos em secagem, muitos trabalhos publicados no Brasil, fora do Brasil. Claro que não nessa ordem, mas na hora que eu consegui pegar e montar todo esse quebra-cabeça, ficou muito claro para mim que a secagem de cafés especiais, ela é especial. A secagem precisa ser perfeita para nós darmos aos grãos a oportunidade dele expressar a sua máxima qualidade. Porque se nós não respeitarmos cada uma dessas fases, e eu não entender o que está acontecendo aqui, eu comprometo a qualidade do café de uma maneira ou de outra. O que seria um grão perfeito com 11% de teor de água? Um grão verde azulado,
que muitas pessoas acham que ele está úmido. Não, ele está bem seco. Um grão sem mancha, um grão com embrião viável, um grão com o sistema de membranas intacto, com tudo preservado. E para nós fazermos isso, nós precisamos de, nessa primeira rampa, secar rápida e continuamente, rápida e de forma intermitente, lenta intermitente com longo período de repouso e o acabamento com baixa temperatura. Então percebam que não é simplesmente colocar o grão para secar. Não é simplesmente isso. Como eu disse para vocês, todos os processos são complexos. Desde a produção do fruto perfeito, desde o processamento e as fermentações, desde a expressão genética em função do ambiente. Mas se nós chegarmos neste ponto chave, tudo isso perde a capacidade de se expressar. Nós temos um novo livro que está à disposição de vocês hoje. Se vocês não conseguirem, quem tiver interesse e não conseguir comprar hoje, ainda estaremos aqui amanhã. Se vocês não conseguirem adquirir o livro aqui, pode solicitar por esse WhatsApp, na Borém Cafés Especiais. Este é o curso online que nós temos já na plataforma Hotmart, que é um Masterclass Café com Ciência e Prática, onde nós explicamos profundamente, mas de forma acessível, com uma linguagem simples, todos esses fenômenos, como eu mostrei aqui hoje para vocês, em produção de cafés especiais e processamento, secagem e armazenamento. E aqui está os meus contatos, Instagram, LinkedIn, e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Mas a melhor maneira de vocês entrarem em contato comigo, sabe qual que é? Venha nos fazer uma visita em Lavras. Fica na rua Barão do Rio Branco, 160, essa é a nossa cafeteria. E eu fico muito feliz e emocionado quando eu posso, como pesquisador, com 30 anos dedicados à ciência em cafés especiais, transformar tudo isso em um produto final, concreto, entregue para toda a sociedade, na forma dos cafés especiais que nós torramos com muita alegria, preparamos com muito amor, com muito afeto. Nós falamos que lá na Borém Cafés Especiais nós conseguimos algo que nós valorizamos, que é a ciência e o afeto juntos. E é isso que nós conseguimos oferecer. Vocês estão convidados, o lugar é bonito mesmo, né? Está aí. E seria uma grande alegria ter vocês lá conosco. Muito obrigado, boa noite e obrigado por terem ficado aqui até agora.